Vamos iniciar aqui a nossa 23ª aula. Enfim, vamos fazer o nosso cadastro de pedido, né? Vamos fazer a telinha principal que a gente tanto estava esperando, né? Então vamos entrar aqui no nosso EAE local. Não, você não tem como eu providenciar se eu não tinha, agora tem. Aqui nas aulas anteriores, né? A gente criou essa área funcional compras, né? Eu falei que o DB compras é onde que a gente iria criar os nossos objetos de banco, né, nossas tabelas. A gente criou o CADCO, o cadastro de cliente, depois criamos o cadastro de produtos, né. Eu pedi para estar criando lá nas primeiras aulas a tabela, só a tabela do pedido, a tabela dos itens. Pedi também a criação dos profiles, né, dos profiles do pedido. No pedido foram 2 profiles, um pedido com ordenação por código do pedido e outra por ordenação cliente pedido, né? Pedi também um profile por pedido e por produto, que ele vai ter uma chave dupla aqui, né? Que vai ser um índice aqui de ordenação dos itens do pedido, né? Então, para essa aula aqui, a gente tem que estar com essas tabelas e esses profiles aqui devidamente criados, tá bom? Quem não tiver, dá uma olhadinha aqui e cria aqui o pedido que tiver a tabela ou os itens do pedido que eventualmente estiver faltando, tá bom? Bom, então a gente vai criar aqui a nossa tela aqui de pedido, tá? Então a gente vai criar aqui na sequência, tá aqui CESA01, CESA02, vamos criar o CESA03, tá? Então a gente vem aqui, a gente se posiciona aqui na atividade do T-Compras, aperta o mais aqui e vamos colocar aqui, ó, componente, vai ser o C0003. Vamos colocar aqui cadastro. Ele não é um cadastro, né? Esse aqui seria uma tabela de movimento, né? Então vamos chamar assim de criação pedidos, tá? Esse cara ele vai ser um componente mesmo input, né? Ele vai ser input. Opa, esqueci de colocar que ele seja big buffer. Vai ser big buffer. Ok, tá criado. A gente vem aqui, como eu sempre falei, né? Eu sempre começo o desenvolvimento de uma tela, né? Pelo desenho. Então vamos desenhar. Então você clica em cima da tela, né? Do iSpec, aperta F9 e digita GPA. Vamos aprender a começar a usar as teclas de atalho para a gente aprender a fazer as coisas rápido, tá? Então, clico aqui no corpo, vamos colocar aquela nossa cor padrão. Coloquei uma cor padrão, já vamos dar um hide nesses caras aqui. Hide. Beleza. Demos o hide nele. Vamos fazer assim, ó. Eu faço assim. Vamos ali em Options, Grid. Vamos colocar aqui, ó, 2, né? Pra gente conseguir movimentar as coisas de forma legal. Deixa eu só lembrar aqui como é que eu tô fazendo. Como é que tá o padrão dessas telas aqui. Tá. Aqui, né? Coloca assim. Tá. Já lembrei. Então, vou colocar aqui a cor de fundo. A cor de fundo tá muito
Isso é uma cor de fundo mais clara, né? Esse aqui. Acho que essa é a cor daqui. Tá, então vamos lá. Lá. Criação de pedidos de venda. Você tem pedido de compra também, né? Então aqui eu usei Arial Negrito 14 e usei o petróleo. Então vamos lá. Arial Negrito 14, petróleo. Opa, peguei errado. Arial Negrito 14, azul petróleo aqui, ó. Beleza? Aí aqui nós vamos ter o que ele está usando aqui. Fonte Arial regular 10, azul, tá? Então aqui a gente vai colocar cliente, colocar aqui cliente F9DA, né? Pra gente informar um campinho aqui. E aqui nós vamos dar um maisinho. Vamos colocar aqui, ó, ID cliente. Esse é o numérico de 6, ele já sumiu do dicionário. Vamos deixar esse. Vamos desligar aqui o tab. Vamos desligar o tab. Vamos deixar ele bonitinho aqui dentro do padrão. Arial regular 10, azul, né? A gente está usando. Ok. Esse campo aqui, ele vai ser um campo que ele vai, a pessoa vai dar a entrada de informação dele. Vamos deixar ele branco, bonitinho. Aí assim, ó, dentro do campo do cadastro de cliente, do CADCO, ó, a gente tem CNPJ, CPF e o nome do cliente. Eu poderia ter várias outras informações, tipo inscrição estadual, endereço, várias outras informações aqui. A gente não criou porque o intuito não é esse. O intuito é simplesmente dar um exemplo aqui de aprendizado para vocês, né? Ideal regular 10. Aqui. Então, o que eu quero? Eu quero que quando o usuário informar o código do cliente, essas outras informações aqui, ó, informação de nome, CPF, CNPJ, sejam exibidas aqui, ó. Então, para que eu consiga esse efeito, eu preciso criar um campo chamado vamos chamar ele de nm, nome do cliente. Nome do cliente. E ele vai ser o campo. Ele vai ser igual ao campo nome, ó. Ele já herdou de 30, tá? Eu poderia ter colocado o nome aqui também. Aí eu vou querer colocar aqui CPF, CNPJ. Ele vai ser um alfa de 14 posições. Só que eu quero que esses campos sejam no entry, porque eu não quero que o usuário informe esse campo. Eu quero que esse campo, quando o usuário informar o código do cliente, o sistema vá lá no cadastro de cliente, no CADCO,
busque o CPF ou CNPJ dele e traga aqui na tela, assim como a descrição, tá bom? Ele vai ser alfa de 14, ele está como no entity. Depois eu tenho que alterar o campo NM também, que ele tá como tem que mudar ele para no entity. Vamos falar aqui, ó. Vamos chamar de ident Fiju. Isso, ident Fiju. Ele vai ser um alfa de 15 posições. Vou dar no entity nele. Isso. Eu dei cancel. Se for o mesmo código, não precisa fazer nada. Só muda a descrição do produto e vai embora. Tomara que seja isso. Dente. Qual fácil conversou com você? Você fez uma tela lá do 99? Dá pra fazer isso daí ou não? Jurídica. Vai ser um alfa. É porque ele veio contestar pra mim. 15 posições, vai ser no entity. Ok. Tá. Agora sim tá criado, ó. Vai direto todos os setores? Vou ter que criar profile Não é profile. Vamos tudo, né? Independente, né? colocar todo mundo aqui dentro do padrão. Arial regular Não, eu sei, quando é 99 10. tem que mudar o profile. Azul marinho. Como que funciona? Porque eu leio pro setor. Vamos mudar ele setor para todo e mundo para alguma box. coisa mais, sei lá. Eu não vou poder Border, dar né? pro setor mais. Ok. Vou perguntar quando é 99, eu faço uma leitura. Ok. É outra. Porque se você pular, vamos lá, a primeira chave é setor. Ok. Você, quando for 99, você lê com zeros, vai embora. Esse né? aqui. Dá um front, Tirar o vai embora, né? 3D dele. Ele põe o código do carro, não. Aqui tem que colocar o no entity, né? Que eu esqueci de colocar, de falar. Com Né? zeros, front, né? Ok. Não sei. Beleza. Vê aí se dá pra fazer ou não. Todos esses carinhas aqui. Daria que Aumentar o quando nome é dele. 99, ele faz uma leitura. Sim. Senão ele deixava como. Deixar todo mundo igual, ó. Então aumentei esse, eu seleciono os demais, ó. Geral. Venho aqui no É porque hoje no ele Options é aqui, setor, deixo todo mundo igual, ó. teria que mudar de Esses caras aqui vai ter um fundo pegar do zero. diferente. Não, o zero, o exemplo, você não quer profile, fazer um loop ali, que vai somando um até Isso. da 99 do Cafil, né? Que é o setor do Cafil. Então, ó, quando o cara colocar o código do cliente, essas informações aqui já vão Da filial 1. aparecer aqui, ó. Dá na mesma leitura. Não, você faz outro. Não, você não mexer no que está funcionando. Agora, aqui, se o cliente for uma pessoa física, eu vou escrever aqui no Ident Fiju física. Se for jurídica, eu vou escrever jurídica. Aqui, se for física, vai aparecer, tem que aparecer CPF, se for jurídica, CNPJ. Então, eu vou precisar criar um campinho aqui, ó, para identificação, que é como se fosse um labelzinho, que ele vai ser dinâmico, né, de acordo com o tipo do cliente que vai aparecer. Vamos falar aqui, vamos colocar aqui, ó, LB ident. Alfa de 5 posições e ele vai ser no entity também. Você é o seguinte, uma rede nova, se eu fico muito tempo sem mexer, você acha Ok. Também. essa é normal, né? Não sei porque se é a rede. Vamos mudar aqui para border. Comportamento teu, né? Eles medem comportamento, né? Ok. Segundo ele falou que tem Colocar no nosso padrão. coisa danificado, não sei. Arial regular Ele 10. falou que tem Fortnite. tem um que tá danificado, Ok. que ele chega ali e ele fica travando. É o switch aqui, nós temos que matar o switch. Só que esse cara, ó, eu não vou. Tem uma cópia. Lá na tua pasta, lá onde eu tô jogando no scanner, Eu já até vi isso vou lá aí. e Eu não vou Vamos ver se dá pra aproveitar. Não, faz do teu jeito. mudar a cor de fundo dele. Eu não vou mudar a cor de fundo dele. Acho que o Alface tinha conversado com o Giovanni. Só que eu preciso de uma ação, né? Eu preciso fazer uma ação aqui, ó.
quando o usuário informar. Eu preciso que ele pressione alguma coisa. Então eu vou criar um botãozinho aqui para ele pressionar, tá bom? Então para criar um botão, vamos aqui de novo aqui no Data Item List, aperto mais, vamos chamar ele de BT fazer uma opção 90 geral. CADCU, vamos chamar de BT CADCU, que ele vai fazer o acesso ao CADCU. Ele vai ser um alpha de 3, vai ser um push button. E aqui eu vou fazer assim, ó, 2, 3. Vamos chamar de de INC CO. CO de cadastro de cliente, ó, cadastro de cliente, ICC, vamos chamar de ICC, pronto, ok, ele vai aparecer aqui, vamos pôr aqui, ó, mudar a fonte dele, var 10, ok. Bom, agora vamos fazer uma programação aqui, tá? Vamos programar esse botãozinho aqui, ó. A gente chamou ele de ICC, né? ICC. Aqui, ó. Chamou ele de ICC. Então, quando apertar aqui, ó, ele vai se chamar de ICC. Então, vamos aqui na pré-screen. Lembra da GlobalWork? Vamos fazer as movimentações da GlobalWork. Ó, GlobalWork. Para GWork, move GWork para GlobalWork. Lembra que eu falei que eu já gosto de deixar tudo isso aqui pronto em todas as minhas lógicas, e aí a gente faz a nossa programação aqui dentro, né? Ok, criamos aqui. Aqui na pré-link, ó, a gente vai fazer assim, ó. Bom, essa tela aqui, ó, ela vai ter vários botões. Nós vamos ao longo da tela, nós vamos ao longo da aula, nós vamos criar vários botões aqui, ó. Então, cada botão vai ter um nome. Então, eu não posso me referenciar aos botões individualmente aqui, ó. Por quê? Porque quando o usuário tiver uma ação, ele vai ter uma única e apenas uma única ação. Ou ele vai consultar o cliente, ou ele vai incluir um item no pedido, ou ele vai excluir um item no pedido. Ele só vai ter uma ação, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma setup data. Vou criar aqui uma setup data de grupo, para a gente mover todas as ações em um único lugar. Eu vou centralizar todos os botões em um único lugar. Então, eu vou vir aqui, vou apertar o F9, vou digitar SD, que eu vou criar uma setup data local aqui, ó, só para a spec que nós estamos criando aqui, ele vai existir aqui, e eu vou chamar ele de SD botão, tá? Então, eu cliquei aqui, ó, eu posso vir aqui no mais, ou eu posso apertar a tecla Insert, SD, botão. E ele vai ser uma alfa de 3 posições. Tá criado. Então, ó, eu vou fazer assim, ó, move, PT, CADCO, esse é o nome dele, BT CADCO, para onde? Pro SD BT ação, tá? Por enquanto ele fica assim. F12. Opa, tá reclamando aqui, BT ação. O que eu fiz de errado? SD botão. Isso. Chamei de SD botão, ok? Aí agora, ó,
Vou colocar aqui um begin case, SD botão, porque aqui a gente vai ter várias opções ao longo do desenvolvimento da tela, né? Essa primeira opção é o ICC, né? A gente coloca aqui o comentário, consulta, cliente, Cadicô. Dou aqui o end case. Dou aqui o end case para terminar o comandinho aqui do begin case, tá? Lembrando, entram lá no help e consulta aqui as opções aqui, como que funciona as variações do comando begin case, tá bom? Então, ó, primeira coisa que a gente vai testar é se a ID cliente é igual a spaces, né? Igual a zeros, né? Do ID cliente igual a global zeros, eu vou retornar uma mensagem. Forma um código de cliente, né? E vou parar o cursor em cima dele e dou o end exit para ele terminar a lógica. Se ele passar aqui, ó, é porque está ok. Então, se ele tiver ok, nós vamos acessar o registro de cliente. Como que eu faço isso? A gente vai usar aqueles profiles, né, que a gente criou lá, né? Então, ó, eu venho aqui, model diretório, ó, tá vendo? Model diretório. O Cadicô, eu tenho quais profiles que eu tenho criado para ele? Eu tenho criado, ó, esse Cadicô 01, ó, que é o ID cliente. Então a gente está informando o que aqui na tela? ID cliente. Então vou usar qual profile? Vou usar esse cara aqui, ó. Ele só tem uma chave, que ele vai fazer um acesso direto a essa tabela. Então vamos lá na pré-link dele. Então vou usar o comandinho determine every, por quê? Porque eu quero fazer um acesso seco, local, direto nesse registro, né? Determine every pro Cadicô 01, é isso? Pro 01 ID cliente. Dou aqui um break end, porque todo Cadicô 1, isso, porque todo comando determine pressupõe um looping, né? Todo comando determine pressupõe um looping. Então, se ele tem um looping, ele tem o começo, ele tem o end. Se eu dou o break aqui, ele vai dar uma volta só, né? E aí, o que acontece? Se ele já leu o registro, ele já vai instanciar para mim a Globo Status. Eu tenho que testar a Globo Status. Doing Global Status. Doing Globo Status igual a Global Fail. Dou uma mensagem. Nessa vida tudo se copia. Dou uma mensagem. Cliente não cadastrado. E vou parar lá, ok? Agora, se ele passou, né, se o cliente existe, eu já estou com ele instanciado, né? Eu já estou com os campos dele instanciados. Então, é só eu mover aqui para o campo. Então, se está tudo certo, ó, move Cadicô, né? Ponto nome para onde? nmcli. Agora eu pergunto aqui, ó, doing Cadicô ponto CPF igual a global zeros. Se CPF for igual a global zeros é porque ele é uma pessoa jurídica, não é? Então, se ele for uma pessoa jurídica, eu vou mover CNPJ para onde? Para esse nosso campinho label aqui, ó, que a gente chamou de
libidente. É isso, Ctrl C. Vou mover aqui CNPJ para o nosso campinho label aqui, ó. E vou mover cadco.cnpj para onde? Para CPF CNPJ. Tá? Caso contrário, else, ó, se o CPF não for zeros, é porque ele é pessoa jurídica, né? Ah, já vamos mover aqui para o Identifiju também. Move jurídica pro Identifiju. Isso. Caso contrário, vai ser CPF vamos fechar o end aqui. Esse aqui vai ser CPF. Aqui não vai ser CNPJ, ele vai ser pessoa física. E aqui, em vez de jurídica, nós escrevemos física, certo? Movemos aqui os campos, ó. E agora aqui eu dou um comandinho recall, que é para aparecer isso aqui na tela, ó. Outra coisa que está faltando aqui é o comandinho aqui, o botãozinho para sair, né? Então vamos criar aqui um botãozinho para sair, F9, DA, porque ele vem aqui nos dados. Vamos criar aqui um outro botão, vamos chamar aqui de BT ação. BT ação. Esse é alfa de 3, push button. Para chamar o push button é só apertar a letra P, tá? Que ele já vem automático aqui, ó. Então, vou chamar aqui retornar, né? A gente está usando um padrão retornar. Está colocando o hat aqui. Ok. Ok. Esse cara aqui. Põe aqui Arial regular 10. 14, né? Vou colocar aqui negrito 14 aqui. Vou deixar ele aqui por enquanto. Na medida que a gente for desenvolvendo, a gente vai colocar mais atribuições aqui para esse botão aqui retornar, ok? Agora, como é que a gente vai fazer? A gente está criando um pedido, né? E a chave do pedido é o que? É o ID pedido, né? Então, vamos criar aqui um carinha chamado, um campo aqui nessa tela chamado ID pedido. Só que esse ID pedido, eu não quero que as pessoas entram, ele vai ser um número que a gente vai criar ele automaticamente, tá? Então, coloco aqui a opção No Entered nele. Então, ok. Vamos deixar ele bonito. Eu quero que esse cara fique em destaque, tá? Eu quero que ele fique em destaque. Então, aqui. Pedido. Que a hora que o pedido for criado, eu quero que ele fique em destaque e todo mundo esteja vendo ele de forma destacada. Vou colocar aqui.
Isso. Acho que assim ficou legal. Bom, aí como é que eu quero fazer, ó? Eu quero que aqui, ó, apareçam os itens do produto, os cadastros do nosso cadastro de produto, e aí o usuário ele vai escolhendo aqui o produto e vai escolhendo o produto que ele quer incluir aqui no pedido. E aqui ele vai ter um botão, aqui ele vai ter um botão onde que ele escolhe ou exclui o pedido, e aí o pedido, o produto escolhido, o material escolhido aqui para venda, vai aparecer aqui, ó, vai aparecer aqui na tela, vai aparecer aqui. Então, para que isso aconteça, eu preciso de um list box aqui, um botão aqui inclui e exclui, e um outro list box aqui para receber os dados aqui dos itens do pedido criado, né? Então, vamos criar aqui os nossos campos. Eu vou chamar esse carinha aqui LST. Ele chamou aqui CADPR, né? CADPR é o nosso cadastro de produto. Então, eu vou chamar ele de LS. Vou dar um incluir aqui, LST CADPR. Então vai ser o list box do cadastro de produto. Eu costumo usar o nome aqui do que seria o objeto e o nome da tabela, tá? Você dá um Ctrl C nele, você aproveita aqui. Ele vai ser um alfa de quanto? Ele vai ser um alfa de 6. Por quê? Porque 6 é o nome, é o tamanho do ID. 6 é o tamanho do ID do cadastro de produto, ó. Então seleciona aqui que ele vai ser um list box, vai ser LBX aqui, e aqui nós vamos colocar o nome da tela, que seria C0003. Aquele nome que a gente copiou aqui, ó, tá? É assim que faz. Vou setar essa opção aqui horizontal scroll, que ele vai ter uma barra de rolagem aqui horizontal e uma vertical, né? Dá um OK. OK. Ele clicou aqui. Agora eu ajeito ele. Embora aqui eu tinha... Vamos só confirmar aqui o tamanho do cadastro de cliente, é de produto numérico de 6, então tá certo, ó. Então, aqui sempre, apesar dele ser numérico, para esse objeto funcionar, ele precisa ser criado como um alfa, senão não funciona, tá bom? Só que tem um detalhe, eu não posso colocar ele como list box, que eu quero um outro efeito, ele vai ter que ser um combo box. Então, onde está LST, eu vou mudar para CB, tá? CB CADPR. E, consequentemente, eu vou mudar aqui também. Eu vou mudar aqui também, ó. CB CADPR. E aí, ele vai ser um simples, ó. Ele vai ser um simples. E aqui continua igual. Aí vocês vão ver esse efeito legal aqui de um combo box dessa forma. Pode ver que ele não tem a abinha para a gente clicar nele e abrir. Ele fica parecendo um list box. Vocês vão entender. Então ele vai ser uma coisa que você vai excluir, acessar ele, então ele vai ser branco. Ok? Agora eu preciso do botãozinho aqui, né, de ação, né, de incluir e excluir, né? Então, novamente DA, chamar ele de BT. BT, vou chamar ele de INC, inclusão barra exclusão de item do pedido. Ele vai ser um alfa de 3, que é o nosso padrão que a gente está usando. Vai ser um push button. Agora, ele vai ser vertical, esse cara. Ó, e eu quero que ele fique assim, ó. Eu vou chamar de INC. Aliás, vou chamar ele de ADD.
dentro do padrão Unisys, né? E aqui del. Ok. Ó, então ficou assim, ó. Aí, ó, eu faço assim, ó. Para esse cara, eu gosto de colocar ele dessa forma aqui, ó. Arial preto. Coloca um número bem grande aqui, assim. É. Tá vendo que a gente vai se adaptando às coisas, né? Como o EAE que ele é carente de ícones, carente de desenhos, essas coisas, a gente põe a imaginação para funcionar. Né? E aqui, ó, a gente vai ter um list box, com os itens do pedido, né? Os itens que a gente incluiu no pedido. Então, a gente vai vir aqui, vai apertar o insert, vou chamar ele de lst it pad, né? Esse que é o nome lá da tabela, itens do pedido, né? Vamos lá chamar de itens do pedido. E ele vai ser um alfa de 6 posições. Por quê? Porque eu vou ter, lembra que o itens do pedido ele usa uma chave dupla, né? Que é o item que é o pedido e o código do produto. Então, o código do produto eu já vou ter aqui dentro do meu list box e a primeira chave vai estar aqui em cima. Então, com isso aqui eu consigo fazer acesso. Vocês vão entender mais para frente da desenvolvimento da lógica. Ele vai ser um list box. Vou copiar esse cara aqui. Ele vai ser aqui lbx. Vou colocar o nome da tela C003, né? Isso. Ponto. E vou setar essa opção aqui, horizontal screw. Ok. Depois retornar para lá. Aqui. Então aquele horizontal screw é essa opção aqui, ó, tá vendo? Vou retornar aqui. Certo? Deixa eu ver quanto tempo que a gente está aqui de aula. 38 minutos. Tá. A próxima aula, vou encerrar a aula aqui. A próxima aula a gente vai fazer a programação, a gente vai popular esse combo box aqui com o cadastro de produto e vai programar o botão de inclusão e de exclusão aqui do item no pedido. Ok? Obrigado.